Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia do Senhor, nós teremos uma videoaula com base no texto que está em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versos de 1 a 15. Eu vou ler apenas 3 versos. Vou ler o verso de número 1, 2 e 6, que diz assim: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Verso de número 6 diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, na presença de quem nós estamos nesta manhã, eu quero glorificar o Teu nome, quero bendizer o Teu nome e quero pedir a mediação do Teu Santo Espírito, que assim aplique no nosso coração a Tua palavra, os ensinos da mesma, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esta videoaula tem como tema a contribuição pela graça. E nós podemos perceber que o apóstolo Paulo nos mostra claramente que a evangelização e a assistência social aos necessitados andam lado a lado. E Paulo foi esse bandeirante da fé, um desbravador do cristianismo que tão bem traduziu em ação a assistência aos pobres daquela época. E nós podemos ver também que ele, ao ser enviado aos gentios, ele não levou apenas o evangelho. Paulo levou também socorro aos pobres. Ele usou o exemplo das igrejas da Galácia, de Derbe e de Listra, para encorajar os irmãos da Acaia, principalmente os irmãos de Corinto. E ele usou o exemplo dos irmãos de Corinto para incentivar os demais irmãos da região da Macedônia, filipenses, tessalonicenses e bereanos. Queridos, esses irmãos responderam surpreendentemente e Paulo se utilizou também desse exemplo para despertar agora os coríntios. E Paulo, ao usar esses exemplos de ajuda aos pobres da Judéia, serviu também para o testemunho aos irmãos de Roma. Barclay, ao escrever, disse: existem 4 maneiras que você pode contribuir: por obrigação, para agradar a si mesmo, para alimentar o orgulho, por amor. Então nós preferimos a última possibilidade de contribuição, contribuir por amor. A igreja deve contribuir por amor, não por obrigação, não para agradar a si mesmo, não para alimentar o orgulho. E então, nós podemos perceber aqui, no primeiro ponto, que quando contribuímos, nossa oferta estimula outros a contribuir também. Por que eu estou dizendo isso? Inicialmente, os crentes de Corinto ficaram entusiasmados em ofertar aos irmãos da Judéia, e isso encorajou a igreja da Macedônia, que foram bastante generosos. Porém, depois de um ano, os crentes de Corinto perderam o entusiasmo. Agora Paulo usou o exemplo da igreja de Macedônia para lembrá-los da promessa feita. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina a estimular-nos uns aos outros, ao amor e às boas obras. Na verdade, nós estamos sempre influenciando alguém, seja para o bem ou seja para o mal. Não somos neutros nesta caminhada de fé. Pastoralmente, Paulo nos mostra que nossas atitudes influenciam outros a fazer o mesmo. Primeiro, nosso compromisso com a obra de Deus estimula outros. E aqui Paulo diz que não é necessário relembrá-los quanto à assistência que deveriam dar aos santos, porque ele conhecia a presteza dos amados irmãos de Corinto. E nisso, Paulo se gloriava junto à Macedônia, ou aos irmãos macedônios. E Paulo
levantou algo digno de atenção para todos nós nesse momento. Paulo disse que os crentes da Acaia estavam preparados desde o ano anterior, porque eles tinham se espelhado nos próprios crentes de Corinto. Bom, mas e agora? A atitude inicial dos coríntios tinha influenciado positivamente a muitos daquela região e por isso abraçaram a causa de socorrer os santos da Judéia, trazendo para o nosso contexto Igreja Presbiteriana do Brasil em Vicente Pires. O nosso exemplo fala mais alto do que 1000 palavras. Em tempos de pandemia, por exemplo, temos grandes possibilidades de prestar assistência a alguém necessitado da igreja. Em segundo lugar, disposição e ação precisam andar juntas. A igreja de Corinto tinha perdido o entusiasmo inicial de contribuir para os pobres da Judéia. Paulo não queria ficar com vergonha na frente dos macedônios e não queria que os crentes de Corinto ficassem também em situação constrangedora. Por isso, Paulo enviou antecipadamente Tito, com mais 2 irmãos, para ajudá-los a serem abundantes na graça da contribuição. Pois bem, mas o ensino de Paulo nos mostra que não basta disposição. Em outras palavras, nós não somos o que prometemos, mas somos o que fazemos. Não se constroem templos, não se sustenta missionários, nem se assiste necessitados apenas com promessas e boas intenções. E era o que estava acontecendo com os irmãos de Corinto. Prometeram fazer algo, ficaram entusiasmados, mas depois de um ano, parece-me que aqueles irmãos tinham se esquecido, que tinham prometido em ajudar os irmãos da Judéia. Quando contribuímos, a nossa oferta abençoa a nós mesmos. Frank Carver diz que a nossa contribuição, ela causa 3 efeitos. Primeiro, abençoa os outros. Em segundo lugar, nós somos abençoados. Em terceiro, glorifica o nome de Deus. A nossa contribuição não só estimula outros, mas também nos abençoa. A nossa contribuição é uma semeadura que fazemos em nosso próprio campo. É um investimento que fazemos em nós mesmos. Quanto mais distribuímos, mais temos. Quanto mais semeamos, mais colhemos. A lei da semeadura não falta, meus irmãos. O apóstolo Paulo nos ensina ainda alguns princípios a respeito da contribuição. Primeiro, é o princípio da proporcionalidade. E isso afirma: aquele que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Paulo usou uma figura agrícola, mas que se aplica também à vida moral e espiritual dos nossos dias. Paulo diz que aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Ou seja, você vai colher aquilo que você plantar. Não podemos plantar um pé de alface e querer colher abacaxi. Não podemos plantar um pé de manga e querer tirar daquele pé de manga laranja. Não. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Quando semeamos dinheiro, colhemos não apenas dinheiro, mas também e sobretudo bênçãos espirituais de Deus. Em Efésios 6:8, Paulo disse: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Segundo princípio é o da motivação. Cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui especificamente Paulo não está tratando de dízimo, mas de oferta para assistência aos pobres da Judéia. Amados,
Quanto ao dízimo, não podemos retê-lo, é claro. Não podemos subtraí-lo, nem administrá-lo. Antes devemos entregá-lo com fidelidade na casa de Deus, na casa do tesouro. Quanto à motivação em ofertar, precisamos observar duas coisas. A oferta não deve ser uma obrigação imposta, mas uma ação voluntária. Paulo não obrigou os irmãos de Corinto a contribuir, mesmo porque a oferta deveria ser voluntária, porque Deus se importa não apenas com a contribuição, mas também com a motivação do nosso coração. Deus está vendo a motivação do nosso coração. Porque podemos fazer uma coisa certa, mas com motivação errada. Por exemplo, podemos ofertar para sermos vistos pelos outros. Motivação errada. Tem muitas pessoas que contribuem com motivação errada. Socorrem os necessitados para terem méritos diante de Deus. Pensam que serão salvas por fazer boas obras. Mas se enganam, porque a salvação é de graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, você deve fazer boas obras por ser uma pessoa criada em Cristo Jesus. Por ser uma pessoa salva. As obras, boas obras, devem ser consequência de uma vida de uma pessoa que foi salva por Cristo Jesus. Contribuir por necessidade? Nunca. Contribuir com tristeza? Nunca. Mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. E outra coisa, o princípio de Jesus é este: mais bem-aventurado é dar do que receber. A oferta tem como princípio a distribuição. A oferta tem como princípio a distribuição. Deus pode fazer-vos abundar em toda boa graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Bom, no verso de número 8, o conceito todo aparece 5 vezes. Toda graça, tudo, todo tempo, todas as coisas, toda boa obra. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. Deus semeia no nosso campo para semearmos no campo alheio. Deus nos supre para suprirmos outros. Deus nos enriquece de bênçãos para sermos ricos de boas obras. E mais, a oferta tem como princípio a provisão. Paulo deixa claro que tudo o que temos vem de Deus, pois é Ele quem dá semente ao que semeia. E que jamais nos faltará semente, sempre abriremos nossas mãos para semearmos na vida de outras pessoas. Nos ensina ainda que quanto mais distribuímos, mais teremos para distribuir. Deus é quem aumenta a nossa sementeira e multiplica os frutos da nossa justiça. Amém, queridos? Em terceiro lugar, quando contribuímos, nossa oferta abençoa outras pessoas. Verso número 12. Paulo disse: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Quando contribuímos com generosidade, queridos, e alegria, essa contribuição promove 2 resultados abençoadores. Primeiro, suprimos as necessidades materiais do necessitado. A igreja é uma família. Nenhuma pessoa deveria passar por necessidade. Os recursos de Deus
estão nas nossas mãos, dos quais somos apenas mordomos. E não somos donos desses recursos. Nós somos diáconos de Deus. Você, meu querido e minha querida, tudo que você tem na sua mão, na sua casa, à sua disposição, na sua conta bancária, pertence a Deus. Nós devemos exercer a diaconia de assistir ao necessitado, principalmente os irmãos da fé, os da família da fé. Em segundo lugar, isso promove gratidão a Deus no coração do necessitado ou dos necessitados. Há quem diga que o caminho mais distante de se percorrer é do coração até o bolso. Mas também é verdadeiro que a mão que se abre para contribuir abre os corações para render graças a Deus. Lembrem-se disso. Quando abrimos o bolso para ofertar, os corações se abrem para render graças a Deus. Jesus nos ensina que assim brilhe também a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nome de Deus que está nos céus. Bem, em quarto lugar, quando contribuímos, nossa oferta produz camaradagem espiritual entre os irmãos. Verso de número 14. O apóstolo Paulo escreveu: enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Ou seja, os crentes judeus viram a infinita graça de Deus operando na vida dos crentes da igreja de Corinto. E eles nutriram no seu coração afeto pelos irmãos da igreja de Corinto e oraram por eles. Queridos, Paulo tinha como principal objetivo da coleta promover unidade da igreja. Os legalistas que estavam dentro da igreja querendo causar divisão, olha o que eles faziam. Eles acusavam Paulo de opor-se aos judeus e à lei. Mas Paulo não estava muito preocupado com isso. Paulo, ele queria que as igrejas gentias, mesmo afastadas da igreja de Jerusalém, tanto em termos geográficos quanto culturais, Paulo queria evitar uma divisão, mesmo à distância, e que aquela oferta trazia um plano especial, necessário, importante. Era como um lenitivo, como um medicamento de prevenção. Paulo queria evitar que houvesse divisão no corpo de Cristo. Por isso, nossa contribuição cristã nos possibilita ver, no mínimo, 2 resultados importantíssimos para nós como igreja. O primeiro resultado é a intercessão por nós. Quando nossas mãos se abrem para doar, joelhos se dobram em oração, queridos. Quando abrimos o coração para dar, corações se aquecem para interceder em nosso favor, por você e por mim. A contribuição cria vínculos de comunhão. As dádivas materiais promovem bênçãos espirituais. Reverendo Hernandes Dias Lopes nos diz que nunca estamos tão perto de alguém quando oramos por aquela pessoa. Nunca estamos tão perto de alguém quando oramos por aquela pessoa. E ele continua: é impossível orar por alguém sem amá-la ao mesmo tempo. Por isso, Paulo disse que os crentes judeus oravam pelos gentios com grande afeto. Mas o segundo resultado que nós vemos aqui é o reconhecimento da graça de Deus em nós. Quando você contribui, quando você oferta para que algo seja feito em favor do necessitado, aquela pessoa ou aquelas pessoas veem em você
vê em nós a superabundante graça de Deus operando por nosso intermédio. Amados, Paulo termina esse capítulo explicando que a contribuição pela graça não retribui adequadamente o dom inefável que recebemos de Deus. Nada que nós possamos fazer pode retribuir aquilo que Deus fez por nós. Graças a Deus pelo dom inefável, ou seja, que é o presente indescritível e soberano de Deus em seu Filho Jesus, que foi dado por nós. Nós éramos os necessitados e Deus deu a sua contribuição. Ele deu tudo o que ele tinha. Ele deu Cristo Jesus por mim e por você. Nós éramos os necessitados, mas aprove a Deus dar Cristo Jesus por mim e por você. Karl Kruse afirma que para o apóstolo Paulo todas as contribuições cristãs devem ser efetuadas à luz do dom inefável de Deus, devem ser feitas com alegria no coração, como expressão de gratidão a Deus e também como demonstração do nosso interesse amoroso pelos necessitados que receberão a nossa união com eles. Queridos, os que receberam a maior dádiva de Deus, o seu Filho bendito, devem expressar sua gratidão sendo generosos na partilha do que têm recebido de Deus. Você recebeu de Deus? Contribua, oferte. Tem mais. Jamais poderemos atingir esse nível de doação. Deus deu o seu Filho por nós que éramos necessitados. Estaremos sempre aquém da generosidade de Deus. Nós precisamos de ter esse reconhecimento, de reconhecer isso, de tudo que Deus fez por nós, dando o seu Filho amado, porque nós éramos necessitados. Nós éramos pobres, nós éramos miseráveis, nós vivíamos abaixo da linha de pobreza espiritual, de salvação, mas aprove a Deus dar tudo o que tinha, para que eu e você estivéssemos hoje desfrutando desses ensinamentos de 2 Coríntios 9, versos de 1 a 15. Como eu pedi no dia de ontem, eu gostaria que você relembrasse aquilo que você leu. Se você não leu, releia. Se você não leu, leia e tire proveito desse capítulo, que ele é rico para nos abençoar como crentes da Igreja Presbiteriana do Brasil em Vicente Pires. Amém? Que Deus assim nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Logo mais teremos a live no culto de logo mais à noite, tá certo? Que Deus assim nos abençoe. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.